Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas de Netflix aqui no Holandês Voador pra vocês, sim, que é aquele vídeo semanal que vocês já conhecem, que sempre chega no final de semana normalmente, né? Então já vai sentando o dedo no like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje é dia de dicas de Netflix. E como primeiro da lista, a gente já traz ele, Despedida em Grande Estilo, que é um filme bem interessante, chegou recentemente lá na Netflix e tem um elenco que chama atenção, né? Morgan Freeman tá nele, Michael Caine também, além do próprio Alan Arkin. E eles estão trazendo ali um filme bem diferente do que eles trazem normalmente, sabe? Esse filme tem uma pegada de comédia bem interessante porque traz alguns senhores já, né, que a gente já conhece por vários outros filmes clássicos, numa situação um pouco inusitada e diferente do que a gente está acostumado. Então vamos lá pro enredo para você poder entender um pouco mais sobre a história. O Willie, Joey e Albert são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Então nós já temos aí para a história esses três personagens, né, que são mais velhos, lógico, né, vivem uma vida ali bem tranquila, só que com alguns problemas financeiros. Quando o Willie testemunha o assalto milionário a um banco, ele decide chamar Joey e Albert para elaborarem o seu próprio assalto. Então é a vez dos idosos se rebelarem contra a exploração dos bancos. Nós anunciamos esse filme quando ele chegou lá na Netflix, no vídeo de lançamento de Netflix, né? E agora a gente está vindo aqui indicar o filme, porque eu assisti recentemente, ainda não tinha assistido, mesmo o filme sendo de 2017, e me surpreendi bastante. Porque nesses momentos que a gente está vivendo atualmente, é sempre interessante assistir um filme que vai te deixar um pouco pra cima, sabe? Que vai te divertir, que você vai poder rir com o filme e ver algumas situações inusitadas com três velhinhos. Na real, são três grandes atores, né? Então eles não têm muitas dificuldades ali em conseguir elaborar um personagem e trabalhar em cima dele. Os três personagens acabam sendo muito convincentes quando vão mostrar as próprias características deles, né? E é muito legal porque um é bem diferente do outro e os três acabam se complementando bastante. Então, claro que é um filme bem divertido, eu acho que vale muito a pena você assistir. Tem a nota 6.6 lá no IMDb e tem sim na Netflix. É aquele típico filme que com certeza vai te divertir, vai te tirar algumas risadas e vai fazer você não pensar em muitos problemas, muitas coisas, pelo menos naquele momento ali, né? Então vai lá na Netflix porque eu acho que vale muito a pena você conferir nesse final de semana. Temos aqui um outro filme com uma pegada um pouco diferente, né? Não vou falar que não tem comédia nele, mas a proposta é outra, que é ele, Quebrando a Banca. Eu gosto muito de filmes nessa pegada, né? Mesmo sendo uma ficção ali meio absurda de certa forma em alguns momentos, eu acho que sempre é válido a gente pegar uma história que traz um pano de fundo interessante, sabe? Além do que tem Laurence Fishburne, Kevin Spacey e várias outras pessoas ali interessantes no elenco. Mas vamos lá para a história para você entender um pouco melhor sobre esse enredo do filme, né? Ben Campbell é um jovem tímido e superdotado do MIT que precisa pagar a faculdade e acaba tentando buscar a quantia necessária em jogos de cartas. Então já dá para ver que o protagonista desse filme, né, o filme é centrado nesse cara, nesse personagem, o Ben, e ele é um cara muito inteligente, superdotado, que tem muita facilidade na matemática, por exemplo, e tem vontade de cursar medicina lá em Harvard. Então ele tem um projeto de vida bem amplo, né? A questão é que para isso tudo ele precisa angariar dinheiro para a própria faculdade, só que não sabe como. Só que aí aparece uma oportunidade, né? Vamos lá. Ele acaba sendo chamado para integrar um grupo de alunos que no final de semana parte para Las Vegas com identidades falsas e o objetivo de ganhar muito dinheiro. E ainda por cima, esse grupo é liderado por um professor do MIT, né, que no caso é o personagem do Kevin Spacey. E aí, esse professor acaba conseguindo montar um código infalível para essa questão de você conseguir jogar lá nos cassinos, né, em Las Vegas e ganhar muito dinheiro. Ele cria um sistema de contas lá que só quem é muito bom em matemática consegue desvendar e consegue produzir. E aí as coisas vão caminhando, vão acontecendo, né? Mas eu não quero falar tanta coisa aqui para não estragar a sua experiência, beleza? Uma coisa que me chama muita atenção no filme é a própria matemática que eles usam para a lógica das contas que eles fazem. É um negócio muito real e que eles tiveram bastante cuidado em fazer da melhor forma possível para a gente poder acreditar naquilo ali, sabe? Então é lógico que isso vai ser uma coisa muito grande, né? Um chamariz muito bom pro próprio enredo do filme. E ele vai com certeza conseguir te prender até o final dele, porque você vai querer saber o que acontece, como é que as coisas vão acontecendo, né, no decorrer do próprio filme, porque além disso, além dessa história toda, existe a convivência com os outros personagens, né? E isso que acaba trazendo alguns elementos mais interessantes também pro filme. É um filme de 2008 que tem a nota 6.8 lá no IMDb e eu acho que vale muito a pena conferir, tem lá na Netflix, assiste também nesse final de semana, porque
porque você não vai se arrepender. Mais um filme diferenciado aqui para nossa lista, Oeste Sem Lei. É um filme elogiado pela crítica, que as pessoas normalmente gostam muito. Temos ele, né, Michael Fassbender, ou conhecido também como Michael Fassbender, no elenco, e o próprio enredo do filme também te atrai bastante. Vem aqui comigo. No século XIX, o jovem Jay Cavendish cruza os Estados Unidos em busca de sua amada, que fugiu para terras distantes após ser acusada de cometer um crime. Então, só por isso já existe uma história que atrai, né? Até mesmo por ser uma história de época, lá do século XIX. E nessa imprevisível jornada, ele conta com a companhia de Silas Selleck, um misterioso cowboy, que no caso é o personagem vivido por ele, Michael Fassbender, né? Lembrando disso. E é basicamente isso, né? Um filme muito bom, com uma pegada ali de faroeste contemporâneo alternativo, sabe? Que traz sim uma história bem simples de fato, só que é uma história muito coesa também. E acaba se tornando uma história imprevisível. E o interessante desse filme é que ele só tem 1h20 de duração, ou seja, uma coisa bem diferente para longa-metragem, né? Só que independente do tempo, o filme consegue contar aquela história para você de uma forma bem concisa, simples, só que ao mesmo tempo uma história que você vai se apegando aos personagens e à própria história em si. Existem sim alguns momentos muito marcantes ali, e isso torna o filme muito mais interessante também aos nossos olhos. Então eu acho que vale muito a pena você assistir Oeste Sem Lei, um filme de 2015 e que tem a nota 6.9 lá no IMDb. Então não deixa de conferir porque tem lá na Netflix com certeza. Temos mais comédia aparecendo por aqui porque sabemos que vocês precisam se divertir, né, nessa quarentena, nesse momento que a gente está vivendo. Lógico, né, não só nesse momento, mas em todos os momentos da vida. E a gente está trazendo aqui o filme A Missa Errada. Sim, um filme que chegou bem recente lá na Netflix, um filme original Netflix, de comédia também, e que a gente já falou sobre ele no vídeo de lançamentos da Netflix, e agora a gente está vindo aqui indicar para vocês. Só para você já saber de início, é aquele filme sem muitas pretensões, beleza? É aquele filme que não vai te fazer pensar nem nada do tipo. E é aquela comédia para você poder rir e só, beleza? Essa é a ideia do filme. E o interessante é que esse filme é feito pela própria produtora do Adam Sandler, que é a Happy Madison, né? Que faz vários trabalhos pro Adam Sandler, e não só para ele, como para outros artistas também. E sabe aqueles atores secundários que sempre participam dos filmes do Adam Sandler? Sim, eles estão nesse filme, inclusive alguns deles são protagonistas. Mas o Adam não tá no filme não, beleza? Só pra você ficar sabendo aí de início, só a produtora dele por trás do filme. Depois de trocar diversas mensagens com a mulher de seus sonhos, Tim Morris a convida para o retiro de sua empresa em uma ilha paradisíaca. E no caso, esse personagem do Tim é vivido pelo ator David Spade, que sempre tá com o Adam Sandler nos filmes dele de comédia. Entretanto, tudo começa a dar errado quando percebe que enviou erradamente o convite a uma mulher com quem teve um encontro às cegas nada agradável. Ele acaba confundindo as mulheres ali, porque tem nomes parecidos e tal, e convida a errada, né, para esse retiro da empresa dele, nessa ilha paradisíaca. Sim, de fato é uma coisa muito idiota, mas o personagem do Tim, ele é um cara meio certinho e idiota ao mesmo tempo, sabe? Então ele acaba se confundindo os colegas dele de trabalho e confundindo a gente também, de certa forma. Esse filme tem alguns clichês daqueles que a gente já conhece de comédia e comédia romântica no caso. Só que tem algumas coisas muito bizarras nele, sabe? E que acabam extrapolando muitas vezes. E na minha opinião, isso é bom de certa forma, porque a gente tá muito acostumado com aquele tipinho de comédia e tal. E nesse filme a gente tem a personagem da Lauren Lapkus, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que ela é bem louca, sabe? Ela tem várias coisas estranhas ali, ela muitas vezes se comunica de uma forma estranha, sabe? De uma forma bem bizarra. Isso que acaba trazendo uma história muito legal pra gente também, porque o personagem do Tim é um cara bem certinho e a mulher é totalmente doida, assim, em vários sentidos. Você vai entender quando assistir o filme. Muitas vezes você nem sente aquela química, sabe? Aquela conexão entre os dois personagens, mas isso é proposital, pra você pensar, caramba, o que tá acontecendo nisso, sabe, nessa história? Mas aí algumas coisas vão mudando de figura e eu não quero falar mais tanto aqui pra não te entregar nada, nem te dar spoiler, beleza? Mas assim, se você só quer se divertir, quer dar umas risadas e tal, eu recomendo bastante. Um filme que chegou agora, de 2020 inclusive, né, bem recente, é o original Netflix e ele tem a nota 6.0 lá no IMDb. Então confere se você quiser assistir alguma coisa nova, né, alguma coisa mais recente. Tem lá na Netflix. E agora a gente tem um filme aqui que divide muito opiniões e que a gente já falou várias vezes sobre ele aqui no canal, que é o filme espanhol O Bar, um filme que eu gosto bastante,
particularmente, por isso que ele tá aqui nessa lista. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme, por exemplo, é que ele acaba juntando um elenco muito bom espanhol, né? De vários atores ali que a gente conhece por outros filmes, mas que nesse filme eles acabam se juntando e criando personagens bem diferentes uns dos outros. Então vamos lá pro enredo para você poder entender um pouco melhor. Em um bar no centro de Madrid, várias pessoas tomam café da manhã tranquilamente, como de costume. Mas quando um dos clientes leva um tiro na cabeça ao colocar os pés fora do local, o clima de tensão acaba invadindo todo lugar. Isso, no caso, em um café específico, beleza? Em um local específico. Agora eles estão presos, já que temem sair do bar e também serem mortos. E o problema é que a convivência com estranhos pode ser tão perigosa quanto estar fora desse bar, né? Porque existem várias pessoas ali bem diferentes umas das outras, muitas pessoas, muitos personagens, né, que você pode olhar ali e duvidar da própria índole dele. E eu acho que é um filme muito legal, né? Porque acaba mesclando bastante os gêneros de comédia com drama. Sim, eles conseguem fazer isso da melhor forma possível, na minha opinião, e eles acabam expondo todo tipo de desespero de todos os personagens ali dentro desse bar. Lógico, né, que o filme não necessariamente é perfeito, pode ter um erro aqui, acolá. Gosto muito dessa palavra, acolá. Mas eu acho que ele não é nada prejudicial, sabe? Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, até porque tem várias ótimas interpretações ali dos atores, né? São personagens bem estranhos, muitas vezes, bem bizarros, e que você acaba se apegando de certa forma com eles, vendo a junção de todos ali no mesmo lugar. Você acaba desconfiando de vários também, em alguns momentos, enfim. É um filme que eu acho que vale sim a pena assistir. Tem lá na Netflix. Ele não é antigão não, é um filme de 2017, é recente, né, de certa forma, e tem a nota 6.3 lá no IMDb. Eu daria uma nota maior, pelo menos um 6.8 ou 7, porque eu gosto de verdade desse filme. E esses foram os filmes que a gente trouxe hoje aqui pra vocês, nessa lista Netflix marota. Não esquece de dar aquele print na tela pra poder ter os nomes dos filmes depois, pra não esquecer, né, e poder assistir esses filmes. Mas e você, hein? Desses filmes que a gente falou aqui, qual foi o que mais chamou a sua atenção? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, de repente conversar um pouquinho com você. Se você já assistiu algum desses filmes também, pode deixar sua opinião sobre eles aqui embaixo, lógico que sem spoilers, beleza? Ou se tiver spoilers, avisa que tem spoilers antes. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esses, de dicas de Netflix e de outros streams que a gente sempre traz semanalmente para vocês. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá, é isso aí, valeu! Mas antes de tudo, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá nos nossos Instagrams pessoais e segue a gente, beleza? Porque a gente sempre tá tentando colocar coisas novas ali. A gente tem o Instagram do Holandês e os nossos pessoais. Segue a gente nos dois, né? Se você não segue nenhum, segue nos dois, pra de repente você poder acompanhar algumas novidades antes delas chegarem aqui no canal, beleza? Então segue a gente lá.